Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença a receber o Teu maná, que ao povo de Israel alimentava eles naturalmente todos os dias, ao entardecer. E numa comparação espiritual hoje, precisamos também da Tua palavra, que é o pão da vida, para nos alimentar como maná, que vem do Senhor através da Tua palavra aos nossos corações, para que possamos continuar seguindo ao Senhor e continuando com a esperança da restauração de todas as coisas, quando Jesus retornar. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, quero abrir a palavra em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19, é o versículo central. Porém, eu vou ler todo o contexto desse texto, onde fala das imutáveis promessas do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Começa capítulo 6, versículo 13, vai até o 20, porém nosso versículo âncora é o versículo 19. O título dessa palavra é a âncora da nossa alma. Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao versículo 20. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia, para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, o qual temos por âncora da alma, seguro e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pode se assentar, amada igreja? E nós estamos na época de promessas, na época de que as pessoas lançam seus propósitos, lançam suas ideias para um governo melhor, para uma administração melhor, ou para uma palavra muito conhecida no meio empresarial, para uma gestão eficiente. E da mesma forma, como foi comentado aqui, escutamos mais notícias ruins do que notícias boas, porque infelizmente para o ser humano, para a sua sobrevivência, ele se incomoda mais com aquilo que traz risco a ele do que aquilo que traz conforto. Ele quer sobreviver, ele quer estar seguro de que ele vai continuar sobrevivendo bem. Então aquilo que incomoda lhe chama mais atenção. No meio da imprensa, infelizmente, isso ocorre. Por isso que há mais notícias ruins do que notícias boas. Não que o ser humano não goste de ouvir coisas boas, ele quer ouvir coisas boas. Mas o medo e a insegurança humana é tão grande na Terra que faz com que o homem proceda assim. Mas o Senhor nos chama a atenção nesse texto para prestarmos atenção nele, prestarmos atenção nas promessas, na imutabilidade das promessas dele. As duas coisas imutáveis para Deus são a promessa e o juramento. Quando ele chama Abraão para sair da sua terra, ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e farei de ti uma grande nação. Quando Deus fala assim, farei de ti uma grande nação, ele fala: te terei prosperidade, que não é só dinheiro como muitos pensam, mas é saúde, é segurança, é proteção. Ele promete isso. Quando ele testa Abraão com o filho Isaque, dizendo: apresenta teu filho em holocausto, e assim Abraão cumpre essa promessa, cumpre, obedece, ele diz: calma, não faça isso. O anjo do Senhor diz: hoje eu vejo que você honra a Deus, pois não negaste nem o teu filho,
Na verdade, Abraão e Isaac é a tipificação de Deus entregando o Filho Jesus Cristo a nós em sacrifício vivo para nos salvar. Então ele diz assim: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Vamos ao texto, Gênesis 22, 16. Gênesis 22, 16 diz assim: jurei por mim mesmo. Quando ele chama Abraão, ele somente diz: olha, farei de ti uma grande nação, e através de você todas as nações da terra serão abençoadas. Lá em Gênesis 12, não precisa abrir não, tá? Gênesis 12, 1 e 2. Aqui em Gênesis 22 ele diz assim: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizesse isso e não me negasse teu filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência. Aqui ele jura. Uma coisa é você dizer assim: ô Amaury, vamos, pode deixar que aquele documento que você me pediu, eu vou trazer. Tá bom, eu prometi a ele. Agora, num segundo momento, eu falo assim: Amaury, aquele documento que você me prometeu, eu vou levar tal dia, em tal horário, e vou levar de carro até o teu apartamento. Esteja me esperando. Eu já fiz um juramento. É algo mais profundo. Mas o Senhor faz assim, ele diz e depois ele promete. Tudo que ele diz não volta atrás. Tudo que ele diz é perfeito. Isaías 55 diz que a palavra dele não volta vazia. Assim como a chuva que se precipita à terra, ela não evapora sem antes regar essa terra e alimentá-la. E a terra é a terra do nosso coração. Então, no momento em que a gente tem que decidir em quem a gente vai lançar o nosso voto, em que a gente tem que decidir como nós vamos administrar a nossa vida financeira, familiar, afetiva, depois das eleições, porque a economia está aguardando uma situação melhor, de uma boa gestão, em que as pessoas que prometem as coisas se comprometam a cumpri-las, ou pelo menos se coloquem nessa direção, e nós temos que orar para que aquele que vai ser eleito realmente cumpra a promessa, porque todos nós somos falhos. E Deus ordena e orienta que nós oremos pelos nossos representantes, por aqueles que vão nos governar ou vão governar o país, para que o país vá bem. Esse é o momento em que a gente fica na expectativa e na esperança de que isso aconteça. Mas essa expectativa não pode ser voltada a isso. Nós temos que voltar nossa expectativa e nossa esperança em Deus. Porque não podemos viver segundo aquilo que vemos, mas sim segundo aquilo que não vemos. Então, quando Deus lança essas duas coisas imutáveis, que é a promessa e o juramento, Ele está nos fazendo lembrar, o escritor de Hebreus está fazendo a gente lembrar: olha, Deus não mudou. Ele continua o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Não olhe para as circunstâncias o tempo todo. Claro que você tem que viver na terra e se informar de tudo que ocorre para você poder tomar decisões. Mas como foi dito na aula de manhã, se você não consultar a Deus para como tomar essas decisões, mesmo as coisas que parecem ser corretas, podem não dar certo. Mesmo você tendo dinheiro na mão e tendo ganho dinheiro, seja ele pouco, seja ele mais ou menos, seja ele muito, isso é muito particular de cada um. Se você não orar a Deus para falar: Pai, como eu aplico esse dinheiro, você sairá comprando sapatos, perfumes, roupas e querendo viajar o tempo todo, porque nós queremos estar bem o tempo todo. Mas isso pode faltar lá na frente. É preciso orar a Deus e buscar a Deus para que a gente saiba com sabedoria e com controle da nossa alma fazer tudo isso. Então, nesses tempos, muito se falou do barquinho na música,
e falamos que comparamos a nossa vida como um mar. O mar é comparado com o mundo, com seus problemas, suas dificuldades. O nosso barquinho é comparado com a nossa vida. E quem é a nossa âncora? Quem que é a âncora da nossa alma? Aqui o escritor de Hebreus fala, ó, a certeza de que Deus vai enviar Messias, porque o judeu ainda não cria, mas aquele que creu, falou, ó, Deus prometeu lá atrás, que ele faria uma grande nação, que ele abençoaria toda a terra, que ele enviaria o Messias, e ele enviou. A âncora da alma é Cristo. É Ele que crava na rocha, firme ali, nas profundezas do mar, e não deixa você vacilar e nem naufragar. Não deixa esse barco ir à deriva, porque a âncora é Ele crava ali e sustenta o seu barco em meio às tempestades. É necessário que nós olhemos para Cristo como âncora. É claro que muitos que servem a Deus, ou muitos que tentam servir a Deus através de Cristo, não veem muitas vezes essa âncora como algo bom e seguro, mas como algo que prende e inibe e nos tira a vontade, tira a liberdade de fazer tudo o que quer. Porque, é claro, a palavra de Deus assim nos mostra. O Espírito de Deus nos motiva, nos toca a consciência, olha, isso você não deve fazer mais. Se você está servindo a Deus realmente, existem coisas que não lhe são mais permitidas. Ah, mas a palavra não me proíbe, ela diz que eu tenho que me conter. Qual é o limite? Qual é o limiar? Até onde eu posso ir e dizer assim, até aqui eu posso caminhar, porque aqui não é pecado. Se eu der mais um passinho, aí eu caio no pecado. Para qualquer coisa. Certa feita, já comentei aqui, um pastor orava a respeito de problemas na sua igreja local, e toda vez que ele acordava, ele estava numa chácara, num acampamento, e ele estava ali conversando com Deus, Deus abre o olho. E ele passava e olhava, não estou enxergando nada, eu não estou entendendo o que o senhor quer. Então vai, ele busca de novo. E ele continuou orando, ele estava mais perto dessa piscina na chácara. E ele falou, abre teu olho, olha o limiar do pecado. Não estou entendendo, pai. Não estou entendendo. Então vai, continua, fecha o olho. Daqui a pouco ele abre o olho de novo, ele está quase despencando na piscina. Ele parou e falou assim, está vendo aí, filho? Não existe o limite do pecado, humanamente falando. Isso é pecado, isso não é pecado. Você tem que andar fora da margem do pecado. Porque a hora que você cai, não tem como voltar de novo. Você caiu, se molhou no lamaçal, no lodo, no esgoto do pecado. Aí vamos começar a limpeza através da palavra. A água viva que vai purificando e vai limpando o coração, e vai limpando a mente, e vai tirando as feridas, porque vai grudar aquelas sanguessuga, vai grudar aqueles bichos peçonhentos, vai te machucar. Ande fora do limite, da margem, da piscina do pecado, para que você não caia. Mas se você cair, 1 João está escrito lá que nós temos um advogado perante o Pai, sentado à direita de Deus, a âncora viva, chamada Jesus Cristo. Peça perdão, retorne e permita que a palavra, como água viva, te purifique novamente. A âncora, para muitos, é sinal de segurança, é sinal de limite. Para outros que estão servindo a Deus, talvez, é sinal de não posso fazer nada, não tenho liberdade para nada, não posso isso, não posso aquilo, o que está dentro não posso fazer. Não é o que contamina o que está fora, é o que está dentro desse coração enganoso, conforme Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, quem o conhecerá? Demasiadamente, desesperadamente corrupto é ele, mas o Senhor esquadrinha os corações e prova os pensamentos. Quando Jeremias coloca isso, ele diz, o Senhor cuida do meu coração, Ele me vigia, Ele me mostra quando eu estou pensando, ou decidindo, ou fazendo algo que não devo fazer. Pelo menos é assim que todos nós temos que ter temor.
Deus é sabedoria completa. Jesus é a manifestação dessa sabedoria em carne. Tendo um corpo de carne, não pecou. É Ele que se apresenta perante o Pai e perante nós. É através dele que conseguimos avançar sobre o Santo dos Santos, romper o véu. Porque Deus é glória completa, sabedoria e poder. Como um corpo de carne pode suportar? Como podemos elevar o nosso vocabulário a Deus? Quanto mais você conhece o Senhor, mais você vê que as palavras são pobres para entender. Mas Ele assim se lança sobre nós como âncora para nos fazer firmes nesse mar de dificuldades e fazer a gente vencer. Não tenhamos medo de quem vai governar o país, de quem serão os senadores ou os deputados. Oraremos por isso. Colocaremos o voto que o Senhor nos orientar. Mas o mais importante é que oremos pelo país e continuamos firmes no nosso propósito. Cada qual para aquilo que Deus chamou. Na época em que Cristo veio, o Império Romano cobrava 70% de impostos sobre tudo que se ganhava. Tudo bem, cobram bastante imposto no nosso país, mas já houve tempos piores. Temos que aprender a navegar acima dos problemas. O barco não navega por baixo. O barco não navega no ar, ele navega em cima das águas. Ele navega acima dos problemas. Ele não está alheio aos problemas. Você não está alheio, você sofre os problemas. Você sofre as intempéries. Você sofre as lutas. Mas o Senhor está nesse barco, acalmando este mar quando há necessidade, saindo e andando sobre as águas para te mostrar que Ele está acima de todas as coisas. Por isso você estará também, se a fé não naufragar. Eu diria mais, se a esperança não naufragar. Porque a fé não é você quem tem, é Deus quem te dá. Só que podemos inibi-la quando a nossa esperança começa a ficar no meio de um nevoeiro de dúvidas e incertezas. O que é esperança? O que é esperança? Eu busquei no dicionário. Expectativa otimista, confiante de que algo muito difícil e desejável venha a ocorrer. Tem 3 aspectos da palavra esperança aqui. Legal. O povo tem esperança cada vez melhor. Um país cada vez melhor. Isso está escrito no dicionário. Meu Deus, o dicionário está atualizado com o momento político. Segundo, ela é a segunda de 3 virtudes teológicas. Eu achei muito interessante isso. A firme convicção, a graça durante a vida e o céu depois da morte. Simboliza a âncora. É colocado ali. A âncora é o símbolo de esperança. A firme convicção é a fé. A graça é a esperança da salvação. O céu aqui, de uma forma bem religiosa, né? Muito pobre, colocado como amor. O amor de Deus é tão grande que Ele entregou o seu Filho por nós. E a terceira significado de esperança é quando ela ganha conotação de sujeito. Ele é a esperança para que o time ganhe o campeonato. Aqui colocado como exemplo. A esperança ganhou uma conotação de pessoa. E Jesus é a âncora. Ele é a esperança. E quem é Jesus? Jesus é toda a verdade de Deus manifesta ao homem. Ele é o pão da vida. Ele é a palavra encarnada. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de tudo que sai da boca de Deus. Mateus 4. Quando em João está escrito ali: se você guardar meu mandamento, verdadeiramente você me ama, e eu farei em você morada. João 14, 26. É necessário que nós estudemos, aprendamos, pratiquemos a palavra, para que realmente essa esperança seja alimentada, para que a gente não se perca em momentos de dificuldade e ache que Deus nos abandonou. Ele não nos abandonou. Ele não voltou atrás. Ele continua o mesmo.
Basta que a gente se anime de novo, se firme na âncora que é Jesus Cristo e continue a caminhar, continue a batalhar, continue a ter a certeza de que Ele trará momentos melhores para aquelas coisas que ainda a gente não conseguiu, para aquelas coisas que nos machucam tanto, para aquelas pessoas que ainda nos magoaram e que a gente de repente não conseguiu liberar o perdão ou não conseguiu navegar acima do problema. É o Senhor quem vai dar essa convicção. É o Senhor quem vai dar a direção para o que você deve ou não deve fazer. Senão, continuaremos vivendo lutas na terra com pessoas e coisas que Deus não quer que nós vivenciemos. A palavra aqui nesse ponto, um pouquinho antes desse trecho que eu li, ela nos orienta para que não pratiquemos a indolência. Eu busquei, no momento não lembrava o que era. Indolente é aquele que é preguiçoso. E eu falei, pai, eu estou sendo preguiçoso? Porque a palavra fala conosco primeiro, antes de ser compartilhada. Do que eu estou sendo preguiçoso? Você não está sendo preguiçoso, mas para que você não seja preguiçoso quando vier a luta, para que você não fuja com medo de não dar conta, eu estou te mostrando para que você não seja preguiçoso. Indolente não é afeto ao trabalho, é tido por pessoa mole, frouxa, pouco ativa ou inerte. Puxa, eu sou tudo isso, pai. Não é você que é, a carne humana é. Quando Josué, meu servo, foi assumir, o que eu disse a ele? Ser forte e corajoso. Josué, capítulo 1, versículo 8. E ele falou 3 vezes para Josué que já era um guerreiro. Ele era um guerreiro de primeiríssima qualidade. Ele era um homem treinado por Moisés, porque Moisés também foi guerreiro, sabia da arte militar. Mesmo assim, quando ele foi assumir determinada função, e quando nós todos também nos sentimos compelidos a produzir um pouco mais na obra de Deus, ou assumir alguma coisa, até o peso da nossa responsabilidade que temos faz a gente temer. E ele diz assim no versículo 8 do capítulo 1 de Josué, não precisa abrir: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No 7 ele fala assim: então somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. E Jesus repete isso antes de ir ao seu martírio, falando: no mundo tereis muitas aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É através de Cristo que a gente vence, é através da palavra de Deus que a gente vence qualquer situação que nos apresente, mesmo aquelas que nos trazem tristeza. Quando a gente escuta no jornal, ore: pai, como eu devo pensar a respeito disso? Como que eu devo reagir com o meu chefe no meu trabalho? Pai, como que eu vou fazer para arrumar um emprego? Tem muitas pessoas responsáveis na vida que acham que elas não têm que pedir nada para Deus. Elas têm que trabalhar, elas têm que se esforçar, elas têm que ser firmes. Mas não é pecado pedir a Deus que faça acontecer aquilo que você não pode acontecer. A gente só dá valor, como a Deise colocou aqui de manhã na aula, quando a gente está com gripe, né? O que é prosperidade, né? Como foi colocado aqui. Pega uma gripe, hoje em dia, para você ver. Como é difícil, você não consegue trabalhar, você não consegue pensar, você não consegue comer, você não consegue produzir, parece que tudo fica, parece que você está com depressão, e é só gripe, é só sintoma ruim. Você não vai morrer de uma gripe, é só você se alimentar, esperar os 10 dias de incubação, até o 4º dia ela avança com sinais e sintomas ferozes, mesmo você tomando remédio. Depois, os outros 6 dias normalmente,
a imunidade, auxiliada pelo remédio, uma boa alimentação, você recupera e sai. Mas quando você está sem saúde, é o terror. Quando a tua cabeça não consegue pensar mais, é o terror. Quando você não consegue mais se dar bem com seu marido, ou com sua esposa, ou com seu pai, com sua mãe, ou que você não consegue se dar bem com o seu filho, ou que você não consegue suportar mais aquele chefe que parece aquele pai que te maltratou quando pequeno, ou sei lá o quê, ou quando você está na solidão, ou são tantos os problemas do ser humano, mas Cristo está ali. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou a âncora, que sou humilde de coração. A âncora só foi a palavra que eu coloquei aqui para linkar o texto que nós estamos lendo. E vos encontrareis refrigério para a vossa alma. Cristo sabe o quanto é duro viver na terra, quanto é duro se sustentar na terra, quanto é duro conseguir o êxito, o sucesso do seu emprego, do seu salário, dos seus filhos bem criados, do emprego que não veio. Ele sabe o quanto é duro. Ele sabe o que é padecer. E ele fala: vinde a mim, eu sou a âncora da tua vida. Eu sou a promessa imutável que Deus não mente. Ele prometeu, jurou e cumpriu para que você se dê bem. Você não nasceu para viver dores, você nasceu para viver com Deus. Mas enquanto a terra não é restaurada, enquanto o ser humano não é restaurada, com todas as coisas que Deus vai fazer para restaurar, você tem que viver linkado a esta âncora. Você tem que viver linkado a Cristo, para que Ele te dê a direção, para que você encontre serenidade e paz, mesmo em meio a águas turbulentas. Deus não promete que vai tirar você dos problemas quando você aceita e serve a Cristo. Ele fala: eu vou contigo no problema. Faça o teste. Carlos, mas eu já sou crente há 30 anos. Tudo bem, está na hora de experimentar algo novo. Porque Deus, quando você descobre como Ele faz as coisas, Ele muda, porque Ele não copia nada. Cada vez na minha vida, nos pequenos, poucos anos que eu tenho vivido com Deus, ainda tenho que aprender muito. Cada vez que eu via como Deus, com tanta sabedoria, mexia situações, pessoas e condições para que as coisas acontecessem, Ele falava: filho, você descobriu, meu Espírito te revelou, tá bom, na próxima vez não vai ser igual, porque Deus não copia nada, Ele é original em tudo. Amém? Amém. E vamos nesta âncora firmemente, a âncora da nossa alma, Cristo, que não nos veio para nos segurar e nos deixar presos, não deixando fazer o que a gente bem entende. A liberdade aqui não é fazer o que se bem quer. O conceito de liberdade aqui é outro. Muitos têm o conceito deturpado de liberdade, acreditando que liberdade é poder fazer o que se quer, quando na verdade liberdade é justamente poder dizer não para as coisas que prendem a nossa alma. Nós escolhemos não fazer aquilo que nós sabemos que não é bom para a gente, porque a palavra nos mostra o perigo de tomarmos decisões ou fazermos toda a nossa vontade. Nos fixemos na âncora, que nos segura, que nos ajuda, que nos motiva e que nos dá esperança. A esperança é Cristo. Se Ele não voltar em vida, saberemos que mesmo que morrermos, ressuscitaremos nele, porque acreditamos em Cristo até o final. E é Ele quem vai nos colocar numa vida completamente perfeita, eterna, na prosperidade que Deus já começou a nos dar aqui e que vai terminar em Jerusalém Celestial. Amém? Amém. Queria se colocar em pé, igreja. Vai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda na nossa fé. Nos revigora a esperança em Cristo, para que nós sintamos o Teu amor. Em João, em 1ª Carta de Coríntios, capítulo 13, versículo 13,
diz que as 3 coisas mais importantes são a fé, a esperança e o amor. E que o mais importante dos 3 é o amor. O Senhor é quem nos dá tudo isso para que a gente possa te seguir e não desanimar. A fé vem de ti. O Senhor nos dá esperança através da palavra. Em Romanos 15:4 diz que é através das Escrituras que nós encontramos a esperança em ti. E assim nós vemos a tua manifestação em nossas vidas e sentimos o amor que o Senhor tem por nós. Pai, nos ajuda nisso, a continuar. Romanos 15:4, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, porque ela não volta vazia, mas cumpre aquilo que te apraz. Obrigado porque Cristo não desistiu de nós até o último momento, indo à morte de cruz e ressuscitando para nos salvar de nós mesmos, da nossa condição pecaminosa, da maneira como o mundo está perdido, para nos dar vida e vida em abundância. Ensina-nos, Pai, a seguir contigo cada vez mais, mesmo em meio às dificuldades, entendendo que é o Senhor quem dá as diretrizes, dá a orientação e nos ajuda a decidir o que é o correto para nossas vidas e para aqueles que dependem de nós. E assim também podemos sermos testemunhas do teu amor, do teu poder e da tua esperança que é Cristo. Em nome de Jesus é que oramos e te agradecemos. Amém.